Verdade e prática. O crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. Amém? Agradeço a oportunidade. Amém. Bom, lição de extrema importância. Eu não vou conseguir falar muito alto porque a garganta é meio ruim, mas acho que dá para ouvir, né? Podem sentar, gente. O céu, o destino do cristão. A lição anterior foi falada sobre a porta estreita e a porta larga, que é justamente o caminho que leva ou para o céu ou para o inferno. Então todas as lições dessa revista elas são interligadas, né? E eu acredito que essa lição do céu é uma das mais importantes, se não a mais importante, é justamente o tema da revista, que é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Eu acredito que o tema central é o nosso objetivo maior, que é o céu, né? Então vamos entrar na lição. Mas antes da gente começar a lição em si, vamos cantar o hino de número 26 da APA. Vai falar exatamente sobre isso, sobre o nosso objetivo. Hino 26. Margens juntadas de rio.
vai ser que eu esqueci. Louvor. Vou trazer a varinha de papel. Lembra? Você pode Faz consultar lembrar. aí. Nosso objetivo, nosso alvo é chegar ao céu. Bem, vamos começar lendo a introdução. E diz assim: ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. Alguém, por favor, abre a Bíblia em 1 Coríntios 2, versículo 14, lê pra gente. 1 Coríntios 2, 14. 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe aparecem loucura, que não podem entendê-las, porque elas são discernem espiritualmente. Amém. Obrigado, Conisa. Bom, não precisa nem falar nada, né? A gente sabe que a pessoa natural, ou nós mesmos com os olhos naturais, nós não acreditaríamos no céu. Né? Tem gente que é difícil acreditar até em Deus, imagina num lugar ainda preparado por Ele, a gente nem sabe se existe ou não existe. Então é mais difícil ainda aos olhos naturais acreditarem no céu. Mas mesmo com isso, a maioria das culturas, para não dizer todas as culturas, tirando apenas a parte do ateísmo, né? A pessoa que é ateu, ela não acredita no céu, não acredita em Deus, não acredita em nada. Mas em todas as culturas e religiões sempre vai haver o céu, ou algum lugar destinado para onde os corpos vão, as almas vão após a morte, aqueles que acreditam após a morte, enfim. Ou quem acredita em reencarnação, vai sempre para algum lugar e depois vai para outro, mas sempre tem a cultura do céu. A gente vai se aprofundar nessa parte ainda. Continuando aqui. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar o céu como sua morada na vida eterna com Deus. Em vista disso, nosso propósito é o de mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão peregrino. Essa é a introdução da lição. Bom, como eu estava falando aqui, o céu, em várias culturas, em várias religiões, tem a concepção do céu, de alguma forma. E não deixando de ser heresia, né, dos outros jeitos, das outras culturas de falar, mas existem. Né, os testemunhos de Jeová acreditam que o céu vai ter lá o leãozinho, os bichinhos que ficam no céu, os mormons têm o jeito do céu deles, os espíritas, os kardecistas, todas as religiões têm a concepção de céu. Eu quero até ler aqui, eu deixei marcado aqui para a gente falar. Bom, como são o paraíso ou o céu em outras religiões? No islamismo, não acreditam no pecado original e por isso consideram que o paraíso, ou Jannah, que é o nome do céu deles, é o destino de todas as crianças. E para os adultos que conquistam o mesmo direito, esse é um lugar de jardins vastos, com rios de leite e de mel, onde todos os desejos são concedidos. Vestidas de tecido, com os tecidos mais caros e confortáveis, usando joias do tamanho de frutas. É a concepção do céu deles. As pessoas participam de jantares em palácios de ouro, com vinhos que não provocam bebedeira nem ressaca. Aí paz melhora essa parte. Para cada escolhido, dependendo, são oferecidos pelo menos 80 mil escravos e 72 companheiras virgens. É o céu para eles. No candomblé, o universo teve início por Orum, no candomblé.
um espaço infinito e sem forma, governado por Olorum, o Deus que criou todas as coisas. É ali que os orixás, os santos deles, passam a maioria ou a maior parte do tempo. E isso quando não estão no Aie, que é o mundo físico, que conhecemos interagindo com os seres humanos e cuidando dos funcionamentos da natureza. As pessoas que morrem podem seguir para Orum, né, esse céu deles aí, caso tenha cumprido seu destino em vida, e ali se tornar ancestrais divinizados, que convivem com outros deuses, antigos reis e guerreiros. O candomblé. Para o hinduísmo, lá na Índia, as pessoas, antes de encarnar novamente, a alma das pessoas corretas seguem para uma das 7 Svarga, ou mundos celestiais, localizados acima do Monte Meru, um local mitológico que tem 5 cumes, ou seja, 5 topos. Quanto mais elevado o espírito, mais alto o mundo para onde ele segue, até ter o direito de se tornar vizinho de Vishnu, ou Vishnu, o Deus responsável pela manutenção do universo, cuja residência é guardada por Airavata. Quem consegue chegar até ali já está muito perto do Moksha, o estado de libertação total do ego. A maior parte das almas fica no segundo nível, chamado Svargaloka, um ambiente de prazer intenso. Isso é o hinduísmo. Vou lá, isso aqui que é parecido também. No budismo, existem dezenas de diferentes paraísos. No budismo não é só um céu, no budismo são vários céus. Mas todos fazem parte da mesma realidade ilusória, chamada de samsara. As almas que acumulam bom karma seguem para diferentes locais de acordo com a sua função em vida. Se você era guerreiro, você ia para um céu. Se você era comediante, você ia para outro céu. Cada um tinha um céu diferente. Por exemplo, foi o que eu acabei de falar aqui, é ocupado, esse céu, um desses céus chama-se Trayastrimisa. É ocupado por deuses que fazem companhia a pessoas avançadas, a pessoas evoluídas. Traz uma pessoa avançada. Um dia vivendo ali é equivalente a 100 anos do nosso plano. Os monges podem ajudar rezando pelas almas que acabaram de morrer. Mas o objetivo do budista não é chegar a esses lugares, que são provisórios. Ou seja, o céu deles é provisório, passageiro. O importante não é focar nos prazeres temporários que tem lá nesse céu, e sim buscar, ou a busca pelo nirvana, o estado de iluminação, ou seja, o ápice, onde você está no zen 100%. É melhor que chegar em qualquer tipo de céu para eles. Até chegar aqui no nosso cristianismo, né, que é o nosso objetivo de falar, que é o objetivo maior. Bom, essa lição, ela tem, deixa eu ver se está marcado aqui, 3 objetivos para entendermos essa lição. O objetivo dessa lição é distinguir o céu como morada final da vida eterna com Deus. Segundo, apresentar o conceito de céu conforme o livro de Apocalipse. E terceiro, pontuar o céu, que o céu é o destino dos cristãos e o lugar de repouso após a árdua carreira de vida cristã neste mundo. Amém? Vamos lá. Fiz meio que um resumo, porque a lição é um pouco meio que repetitiva, mas se encaixa em todo. Na primeira, que é distinguir o céu como alvo de todo cristão, o objetivo é definir o céu conforme os ensinos de Paulo, do apóstolo Paulo, e o alvo de Cristo. Quero fazer a leitura aqui, a leitura bíblica em classe. Eu vou ler aqui só para a gente ter noção do que quer dizer isso. Filipenses 3, versículo 3 ao 14 e o 20 e 21. Vou ler para ganharmos tempo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado,
Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas atrás, ficam e avançando para os que estão diante de mim. 14. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo batido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Bom, aqui ele coloca que o céu temos que levá-lo como prêmio. Bom, os atletas de alto rendimento, seja no futebol, basquete, dardo, qualquer esporte que a gente conhece, numa competição grande, numa Olimpíada, numa Copa do Mundo, todos eles colocam o objetivo, o foco no prêmio. Ninguém ali entra porque, eu quero competir. Ninguém entra, nenhum atleta de alto rendimento entra numa competição achando eu quero é competir e me divertir. Não é. Um atleta de alto rendimento, ele entra numa competição com o objetivo e a cabeça no prêmio. E se ele perde o prêmio, ele fica desolado, ele fica triste, cabisbaixo, porque ele lutou, às vezes, anos para poder chegar ali, nas Olimpíadas, por exemplo, que é de 4 em 4 anos, a Copa do Mundo de 4 em 4 anos, o cara fica ali 4 anos treinando, se esforçando para chegar ali e de repente perder. Então nós precisamos levar isso para o lado cristão. O nosso prêmio é o céu, o nosso objetivo é chegar no céu. E precisamos ser como esses atletas, se dedicar para que quando chegar lá no dia, a gente não perder esse prêmio e ficar desolado, porque sabe que perdeu a salvação. Então precisamos colocar como meta, como alvo, esquecer tudo, esquecer as dores, porque o atleta ele sente dor quando ele está treinando, ele se esforça até o máximo, às vezes ele precisa dar o sprint final, aquela corrida, aquela forçada a mais, mas ele sabe que tem algo melhor para ele ali no final, é o prêmio. E assim precisamos focar o céu como prêmio, como o nosso alvo, assim como o Filipenses diz para a gente. Apocalipse 21, do 1 ao 4, vai dizer assim: e vi um novo céu e uma nova terra. O apóstolo João escreve: porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada, ou seja, adornada, arrumada, como uma esposa ataviada para o seu esposo, pronta para o seu esposo, para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, a casa de Deus, com os homens, pois todos eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será seu Deus. Versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, e nem pranto, e nem clamor, e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a leitura bíblica. O apóstolo João já levando a gente para um outro lado aqui do céu. O que é o céu? Enquanto os Filipenses falam que precisamos focar, o apóstolo Paulo vem falando que precisamos focar no céu como um prêmio, como um alvo. O apóstolo João já vem do outro lado nos confortando do que é o céu. E que o céu é algo novo. Olha, gente, muitas pessoas a gente vê na internet, ou até mesmo em igrejas, falando que porque eu fui arrebatado até o céu ou até o inferno. Hoje é mais fácil como ser arrebatado até o inferno do que o céu. Você sabe isso. Mas pouco que fala que foi arrebatado até o céu, eu vi isso, eu vi aquilo outro. Meus irmãos, Apocalipse, quando João diz que viu um novo céu e uma nova terra, ele só vê de longe. É algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais, não tem como passar no coração do homem. Então é algo novo. Quando Deus fala, dá essa revelação a João, é de algo novo, que ninguém viu, é inédito. Ele usa um termo
Deixa eu ver se eu até acho, porque eu tinha marcado, mas eu perdi. Deixa eu só ver se eu acho aqui, peraí. Depois se eu achar, eu falo para os irmãos. O termo que é um termo grego que eles usam para algo novo. Me fugiu uma memória, mas eu não vou achar, depois eu falo. Para algo novo, inédito. É novo, é inédito, que não foi inaugurado. Então não tem como a pessoa dizer, eu fui até o céu, arrebatado até o céu e vi isso. Não. João foi levado até um lugar ali, sim, porém ele não viu o novo céu e a nova terra que Deus estava preparando para os filhos seus. Existem 3 tipos de céu, no mínimo, tá? Que tem algumas culturas, inclusive os judeus também, acredito, se você for procurar alguns livros apócrifos, que são livros que não estão na Bíblia, mas são da cultura de Israel, da cultura judaica, que vão até citar isso. Alguns vão citar que existem 7 céus, outros que citam até 10 céus, mas isso para a gente não importa. Então, no mínimo, para a gente fica com 3 céus. Por quê? O primeiro céu que a gente conhece é esse céu atmosférico, onde a gente vê os pássaros voando, onde a gente vê as nuvens. Temos o segundo céu, que é o espacial, onde estão os planetas, o Sol, a Lua. É o céu onde a gente vê, onde os astronautas conseguem chegar. E temos o terceiro céu, que é o céu onde João fala que ele chegou até o terceiro céu e viu ali os anjos, viu os filhos de Deus ali, as revelações de João onde acontecem. Por isso que a gente fala que ele diz ali, ele cita, que foi levado até o terceiro céu. Então quando você tem essa concepção de até, quer dizer que pode só ter mais do que isso. Ele foi levado só até ali o terceiro céu. Então mas a gente não precisa se prender a isso. O que importa pra gente é que existe o céu e é onde a gente quer chegar. Então, no item 1 aqui da lição, é definido o céu. O céu vem do termo Ouranos, que significa céu. Ele aparece 280 vezes no Novo Testamento, com 2 sentidos, como firmamento do universo ou atmosfera, que é o que a gente falou aqui primeiro sobre o céu. Os céus siderais e estrelados lá acima, onde é a sede da origem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus e criaturas celestiais habitam, que foi falado. Bom, eu vou resumir esses 3 tópicos. O céu é algo que foi prometido a nós. No Novo Testamento, ele é levado para o lado de que, como recompensa, como prêmio, aqueles que estão cansados, aqueles que vão lutar até o fim, aqueles que resistem, aqueles que passam o sofrimento da vida cristã, aqueles que passam pelo sofrimento da vida cristã. Os cristãos no Novo Testamento, o conceito de céu ele vem muito no Novo Testamento por causa disso, como acalento, porque os cristãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos por amor a Cristo. Então, toda a literatura, tudo que era pregado e falado, voltado ao céu naquela época, era como um alento mesmo. Olha, recompensa, quando você morrer, pode passar tudo isso aí, mas você vai chegar ao céu. Assim como Estevão estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos, sabendo que era para lá que ele ia. Mas a Bíblia, tem gente que diz que o céu não é citado no Antigo Testamento. Mas nós temos o céu citado como promessa no Antigo Testamento também. Em Hebreus, isso não está na revista não, mas eu estava procurando, eu achei aqui, Hebreus, capítulo 11. Vai falar sobre heróis da fé. Hebreus 11, versículo 8, onde vem falando sobre os heróis da fé. Diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia,
morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. Porque, versículo 10, porque esperava, presta atenção nesse versículo, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice ou construtor, o engenheiro, o arquiteto é Deus. Ou seja, aqui ele não está falando de um lugar terreno. Aqui o autor de Hebreus não está falando que Abraão saiu para a terra com a promessa de que iria receber algo terreno. Porque quando ele cita aqui, ele deixa bem claro de que ele recebe uma promessa e que seus filhos também são herdeiros dessa promessa, de receber algo, que Deus é o arquiteto, que Deus é o construtor, que Deus é que arquitetou essa cidade, que é o céu. Ali ele não está falando do mil. Ali ele não está falando da Jerusalém terrena. Ele está falando da Nova Jerusalém. Tá falando, ou seja, essa promessa é antiga. O céu é promessa antiga. Algo preparado para aqueles que Deus ama. Para nós. Mas para isso precisamos lutar até o final. Então, como foi falado aqui, o objetivo do tópico 1 da lição é nos contar o que é o céu, definir o que é céu e colocá-lo como alvo. No tópico 2, que já foi resumido aqui também, vai falar sobre a descrição do céu segundo o livro de Apocalipse. Ele diz assim, ó. Aqui vai estar a palavra que eu falei que ia. É kainós, a palavra novo. Vamos entrar no contexto aqui. Tópico 2. Descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. O novo céu e a nova terra. Depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse 6, em que predominaram a desordem, a tribulação e o juízo. O quadro revelado na sequência é o de um novo estado eterno. O apóstolo João diz que primeiro o céu, e a primeira terra passaram. O mar não existe mais. Esse céu também, chamado de Oranos, que é o que foi falado agora, ditado do grego Oranos, céu. Tanto o céu atmosférico quanto o céu sideral é o Oranos. É o espaço astronômico. Não se trata da habitação eterna de Deus, é o que foi falado aqui. Então o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21:1, que foi lido. O adjetivo grego kainós, que é o que eu acabei de falar, significa novo, que aparece no texto, traz a ideia de novo, com respeito à forma fresco, recente e não usado. Entendi. Obrigado. E não usado. Neste sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum e desconhecido. Isaías profetizou a criação de novos céus e nova terra. Alguém abre para mim, por favor, em Isaías 65, versículo 17. Isaías 65, 17. 17. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Amém, obrigado. Bom, o profeta Isaías está falando sobre isso. Novos céus, as coisas passam. O apóstolo Pedro confirmou essa esperança em 2 Pedro, alguém abra por favor, 2 Pedro 3:13. 2 Pedro 3:13. 3:13. Isso. Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém, obrigado. Esse lugar é o destino do cristão, um novo lar, completamente redimidos, sem qualquer semelhança ao mundo antigo, pois eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5.
do item 2 aqui, no tópico 2 do item 2, vai falar da linda cidade como a Nova Jerusalém, como nossa morada. O apóstolo João, ele foca nisso. No livro de Apocalipse ele vem focando, falando das coisas que vão acontecer futuras, mas ele foca bastante também em dizermos o que é o novo céu e a nova terra. Aquilo que está preparado é lá que queremos morar. É lá que queremos o nosso Senhor. Ele cita aqui que lá seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Você consegue imaginar você andar e qualquer momento que você olhar, você consegue ver Deus ali. A presença de Deus o tempo todo. Não vai precisar de sol, não vai precisar de água, porque ele é fonte de água viva, ele é a luz. Então você não precisará mais de nada disso. Ele é o pão da vida, você não precisará mais de alimento. Uma cidade perfeita, onde tudo está harmonizado, onde tudo está perfeito no seu devido lugar, preparado. Ele, quando sobe aos céus, ele diz que ele vai subir aos céus, preparar um lugar, para depois, e promete que irá voltar para nos buscar. Eles estão subindo ao céu, prepararmos um lugar e volto, mas eu volto para buscar vocês. O lugar que eu estou preparando é para vocês. Aleluia, Deus. Então o apóstolo João, ele foca nisso. A linda cidade como nossa morada. No versículo 2 de Apocalipse 21, o apóstolo João faz menção da descida da cidade santa. Somente a partir do versículo 9, que ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Por meio de passagens do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como morada de Deus, a pátria para os salvos, lugar que os santos habitarão. Hebreus, alguém abre por favor, Hebreus 12, 23. Outro abra em Gálatas 4, 26. E outro em Filipenses 3, 20. Hebreus 12, 23. Hebreus 12, 23. Pode ler? Pode ler. A Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Amém. Hebreus vem falando justamente isso, né? Que ali é a morada dos justos, dos aperfeiçoados, daqueles que serão salvos. Gálatas 4, 26. Mas a Jerusalém que é cima, livra ao qual a mãe de todos nós. Amém. Também cita a Nova Jerusalém. Filipenses 3, 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. São vários versículos que falam: a Nova Jerusalém está preparada para nós, é onde nós vamos, é onde desejamos chegar. O Novo Testamento é repleto disso, justamente porque o Senhor Jesus deixa essa promessa, que Ele vai subir, preparar o lugar, mas vem nos buscar. E aí todos aguardam essa promessa. A qualquer momento, pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser quando Jesus voltar, pode ser quando nós falecermos, não sabemos. Nós precisamos ter a certeza. O céu é algo que precisamos ter fé para acreditar. Assim como temos fé para acreditar em Deus, precisamos ter fé para crermos no céu. Um lugar preparado, um lugar pronto, um lugar de repouso. Aleluia. Repouso eterno, morada eterna. Você sabe que a eternidade é para sempre. Aleluia, Deus. É para sempre. Ou seja, é algo que já está preparado para viver lá para sempre. Mas para chegarmos lá, nós entramos no terceiro tópico, que é o céu como fim da jornada cristã. Para chegarmos lá, precisamos sofrer, precisamos negar a nós mesmos, precisamos passar por tribulações, por afrontas, precisamos nos espremer, porque a porta é estreita. Como foi falado, todas as lições elas se interligam. O céu, para chegar no céu, precisamos passar num caminho estreito, numa porta estreita, sofrermos, ralarmos. E como fim dessa jornada, nós teremos a recompensa de chegar ao céu. Item 3. Estaremos onde Deus está. Apocalipse 21
há uma concretização da jornada cristã, em que o crente estará onde Deus habita, conforme o nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com o Pai. João 14:3, por favor, alguém abre. Nesse lugar habitaremos com Deus e em seu tabernáculo, ou seja, na sua casa, por nós seremos o seu povo e ele o nosso Deus, como foi lido. 14:13. Isso. 14:3, desculpa. 14:3, né? Isso. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estais vós também. Está aí. A promessa foi feita. Tudo isso se tornará realidade no futuro, quando a nossa união com Deus se dará sem impedimentos. Não haverá mais nenhum céu, não haverá mais nenhum céu atmosférico, nenhum céu sideral que nos separará de Deus. Estaremos no céu junto com Deus, na morada eterna. Aleluia. Futuro, quando nossa união com Deus se dará sem impedimento, cumprindo-se toda a expectativa, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Por favor, quem abre Levítico 26, 11 e 12. Levítico 11, 26. 26, 11 e o 12. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Vocês estão entendendo que mesmo no Antigo Testamento, está em Levítico, ou seja, foi um livro escrito por Moisés, né? Está no Pentateuco. Um livro escrito por Moisés. Lá atrás já tinha essa promessa do céu. E se vocês repararem, ela se liga com Apocalipse 21, né? Porque ele vai dizer que Deus, nós seremos como seu povo, e Deus será como nosso Deus. Ele habitará no mesmo tabernáculo, ou seja, na mesma casa. Estaremos todos juntos, a presença do Senhor será constante. A mesma coisa que é dito em Apocalipse, há milhares de anos depois. Então, assim, é algo que vem sendo prometido já desde lá de trás, desde o Antigo Testamento, e vem criando essa expectativa nas nossas vidas. Precisamos crer nessa recompensa. E mais ainda, João ele vai citar que além de termos o céu como alvo e recompensa que será nos dada quando chegarmos lá, nós receberemos ainda uma bênção. Uma bênção. Diz: uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é de que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Essas lágrimas simbolizam a tristeza, o sofrimento, a tragédia humana e outros diversos males que não terão lugar nessa realidade de vida. Pois todas as primeiras coisas são passadas, eis que tudo se fez novo. Ou seja, uma bênção, ou uma das maiores bênçãos, quando chegarmos no céu, é que todo sofrimento se cessará, todo sofrimento acabará, findará. Então o céu tem que ser levado como um alívio. O céu será o nosso alívio. Todas as dores, tudo que sofremos aqui na terra, essas dores terrenas, o sofrimento passado por amor a Cristo, no céu se findará. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas. Então essa, além da maior recompensa que é vermos Deus, sentir a sua presença 24 horas por dia, mas Ele limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Tudo isso será possível porque haverá também uma transformação no mundo físico, de modo que ele será inteiramente transformado e liberto da corrupção,
como Paulo esclareceu a respeito da redenção do mundo material. Romanos 8:21, por favor, me leia. 8:21 de Romanos. Romanos 8:21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém. O apóstolo Paulo já deixa escrito também sobre essa mudança, sobre transformação. E quando o Senhor ele deixa claro para a gente que tudo passará, ele fala, pode passar o céu, passar a terra, mas a minha palavra não passará. Porque ele sabe que o céu vai ser transformado. Será um novo céu e uma nova terra. Porém, somente a palavra dele permanece fiel. E a palavra dele foi prometida para a gente. Que alcançaremos, se formos fiéis, até o fim nós alcançaremos o céu. O céu como repouso eterno. A expressão repouso nada tem a ver com o tédio. Como o povo costuma dizer, mas nós vamos chegar no céu e vamos ficar lá só santo, igual o robôzinho. Não, o céu não é somente isso, ficar aquela coisa robótica. Não tem a ver com o tédio, pois no céu haverá constante atividade de adoração. Apocalipse 19, 1 a 8, por favor, alguém acha. Apocalipse 19, 1 a 8. Lá também haverá serviço e ilimitada aprendizagem. Nós estaremos em constante aprendizagem no céu também. Apocalipse 19, 1 a 8. 19, 1 a 8. 19. E depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e o fumo dela sobe para todo o sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém e Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bordas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado o que se vestisse de linho fino, puro, e resplandecesse, porque o linho fino são as justiças dos santos. Amém. Bom, ou seja, no céu haverá adoração, louvor, exaltação ao nosso Deus. O que eu achei interessante aqui é o versículo 2, que diz: porque os verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Aqui a gente pode interpretar de um jeito, primeiro, porque nós sabemos quem é a grande prostituta. Nós sabemos que, quando a Bíblia cita a grande prostituta, ela está falando da igreja católica.
E aqui ela fala porque nós sabemos que a Igreja Católica foi a igreja que começou, né? Roma, com a sua inteligência e sabedoria, eles viram que os cristãos estavam crescendo de forma assustadora e avassaladora. Eles pegam e resolvem fazer o seguinte: sabe aquele ditado de que se eu não posso com o meu inimigo, eu me junto a ele? Roma tem essa ideia. E aí ela vê ali, os cristãos estão crescendo demais, eles estão se rebelando, não estão tendo controle mais sobre eles. Precisamos regulamentar isso aí, precisamos tirar proveito disso daí. E aí eles começam a criar, vamos colocar o cristianismo como religião padrão nossa, vamos dar oportunidade para os cristãos, e aí eles começam só que na base de Roma. E aí eles começam a governar impondo a Igreja Católica como uma prostituta, o qual você se vende. Você vende o lugar no céu através das indulgências. Você vendia que precisava adorar outros deuses, adorar imagens. Por isso o Senhor aqui ele fala, a adoração é somente para Ele. Ele quer ser adorado. No céu ele será completamente adorado. Depois ele diz que ele vai tirar e julgar essa prostituta. O sangue vai vingar o sangue do seu servo. As pessoas que ficaram cegamente adorando imagens, adorando outras coisas, e perderam tempo em vez de estar adorando a Deus. Cegamente, porque a igreja cegou o entendimento. Roma, quando toma o controle ali e começa a colocar as rédeas da igreja, vocês não crescem, se expande até chegar à reforma de Martinho Lutero, que cria, combate a igreja católica ali, faz 95 teses e acontece, se cria o protestantismo. Acontece a reforma religiosa, a reforma protestante. Então aqui nesse versículo chama muita atenção, porque cita justamente isso, de que o Senhor cobrará. O Senhor irá julgar e cobrar o sangue dos inocentes que cegamente seguiram aquilo ali. Verdade. Ou seja, no céu é lugar para adoração. Nós iremos adorar o Cordeiro. Ali diz que os anciãos estão ali adorando. Os animais, como cita ali, estão adorando. Não é que o céu será com os animais, assim como os adventistas, o Senhor de Jeová citam, mas diz que todos ali estariam adorando ao Senhor. Estão ali clamando santo, santo. No céu haverá também serviço a ser feito. Apocalipse 22, 3. Alguém lê para mim? Ainda estou dentro do horário, tá, gente? 22, 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Amém. Então ali haverá serviço. Se os servos servirão, é porque terá algo para ser feito. Então não será uma coisa monótona. Terá serviço a ser feito. Outro lado, por favor, em 1 Coríntios 13, 12. Primeiro Coríntios. Perdão. Pode ler. 1 Coríntios 13, 12. Isso. 13. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Amém. Então, ou seja, lá no céu terá aprendizagem, nós iremos aprender as coisas. Ou seja, aquelas coisas que nós estamos aqui preocupados em querer aprender e descobrir, mas Deus não se revela. Tem coisas que a gente tem pessoas que ficam até abetoladas, ficam doidas em relação, não, preciso descobrir por que é isso, por que Deus fez isso, por que é assim, por que é assado. Mas Deus não revelou essas coisas. Mas no céu todas as coisas serão reveladas. Todos os mistérios de Deus serão revelados. Aquilo que Ele deixou em enigma, para a gente lá será revelado. Ou seja, nós estaremos em constante aprendizado no céu. Trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Ou seja, não conseguimos imaginar como será. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará de suas fadigas, ou seja, do seu cansaço terreno, das suas obras
do seu sofrimento aqui na terra. Mas lá no céu, você não vai ficar lá descansado, só em repouso, lá deitado lá o dia inteiro. Você no céu terá serviço, você aprenderá, e você estará lá dando glória e exaltando o nome do Cordeiro. Por isso, quando viemos para o céu, será descanso, pelo fato que na sua... Tanto que ele faz a promessa, diz que lá não haverá mais nem choro nem dor. Sim. É porque lá vai ter os trabalhos, mas vai ter o descanso e a recompensa forever. E ele é o alívio. Sim. Estaremos plenamente satisfeitos e em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor. Esse lugar de repouso é o fim de nossa jornada. É a experimentação da morada dos redimidos. Portanto, toda a nossa vida cristã atual. Ou seja, lá é o fim de todas as coisas, porém é o começo também. É o fim da nossa jornada como cristão. A nossa jornada como cristão é lutar para permanecer fiel. Lá não vai precisar mais. Porque a gente aqui precisa lutar para ser fiel, porque a gente não consegue ver. A gente tem que crer, a gente tem que ver, crer em algo invisível, em algo que a gente não está conseguindo imaginar. Mas no céu não vai ser preciso mais. Você não vai precisar mais ter fé no céu. Porque você vai estar vendo, está concretizado, ou seja, é o fim da sua jornada. É o fim da sua jornada, você não vai precisar mais se preocupar, não. Eu tenho que imaginar a face de Deus, eu tenho que tentar aqui. Não, você vai adorar porque você vai estar vendo Ele ali, você é celestial, você é perfeito. Não vai precisar mais imaginar. Deve ser vivida com a mente voltada. A vida cristã atual deve ser vivida com uma mente voltada para a realidade eterna no céu, como uma verdadeira esperança. Precisamos ter essa esperança. Por favor, alguém abre Colossenses 3, 2. Lá no céu nós já vamos estar condecorados, né? Então Não precisa, não precisa. É como uma carreira militar, que chega a patente máxima, que é brigadeiro, ele já não recebe mais condecoração, porque ele já foi ao É só administra, ele faz só curtindo os louros da vitória, da carreira. Colossenses 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ponto. Temos que viver assim como Enoque. Enoque diz que a Bíblia diz que ele andou com Deus. Ele pensou 24 horas em Deus, ele andava com a cabeça no céu lá. É lógico, nossos dias de hoje não temos condições de andar assim, a gente trabalha, a gente tem nossos afazeres, né? A rua, a pessoa andando assim, ó, com a cabeça no céu, olhando para o alto e sofre acidente. Não tem como, mas assim, quando ele diz isso, é o nosso pensamento, o nosso coração voltado às coisas do céu, sabendo que a nossa recompensa virá, sabendo que lá tudo acabará. Os escravos, quando estavam lá no ato mesmo de escravidão ainda das casas dos seus senhores, eles almejavam e eles imaginavam, tinha vezes que eles estavam ali apanhando, sendo chicoteados, mas eles estavam pensando com a cabeça no futuro onde eles estariam ali no paraíso para eles. Quando eles conseguissem fugir, para onde eles iriam? Nos acampamentos, né? A história conta, né, dos Unidos Palmares, que foi um dos grandes que organizaram esses acampamentos para receber os refugiados da escravidão. Então esses caras eles já ficavam pensando, pô, os caras sofriam, estavam chibatados, chicoteados, tinha que estar fazendo o tempo todo ali servindo o seu Senhor, servindo o seu amo. Mas eles tinham a cabeça voltada que se eles escapassem dali, quando eles tinham um lugar para chegar. E assim é a nossa vida. Hoje nós estamos sendo escravos do mundo. Ah, mas como assim escravos do mundo? Porque nós precisamos hoje trabalhar para se sustentar, né? Precisamos estudar para ter um certo conhecimento para fazer alguma coisa. Nós somos escravos do mundo. Nós somos escravos do sistema, né? Mas nós temos que ter a cabeça voltada que uma hora nós vamos escapar disso daqui. Vamos chegar ao céu. Vamos chegar ao céu. E lá acabará tudo isso, seremos recompensados. Vamos ler essa conclusão? Para se viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo. Viver em Cristo, transformar sua mente.
É preciso ter uma nova natureza. Sem isso, é impossível ver as coisas espirituais. Ou seja, se nós não mudarmos o nosso pensamento, é quando nós aceitamos a Jesus, passamos pelo batismo, a nossa cabeça já é mudada, já é transformada. Aleluia, Deus. Pensamos somente no céu, em Deus. Porque se a gente não pensa, nós não temos a visão espiritual, nós não conseguimos ver isso. Não conseguimos imaginar isso como recompensa. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra. Alguém, por favor, para encerrarmos, abre em 1 Coríntios 9, 24. E outro abre em 2 Timóteo 4, 8. Coríntios 9, 24 e 2 Timóteo 4, 8. Pode ler 1 Coríntios. Não sabeis vós que, porque corre no estádio todo na verdade, corre mais no só leva o preso e corre de tal maneira que o alcance. Amém. Entendeu? Aqui foi falado justamente aquilo que eu falei no começo de um esportista, de um atleta. Quando ele vê o prêmio, que ele sabe que tem um prêmio, ele precisa dar o seu melhor, ele precisa se esforçar ao máximo, porque ele sabe que é só no final que ele vai ganhar. Não tem isso de que a gente às vezes fala, né? Camisa ganha jogo, o cara já entra campeão, já entra porque. Não. O cara tem que se esforçar, ele tem que dar o seu melhor para poder conseguir o prêmio, alcançar o objetivo. 2 Timóteo 4, 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Amém. Irmãos, está aqui. O céu é onde seremos galardoados, ou receberemos a nossa coroa, o nosso galardão, a recompensa, a bênção, estar ali com Deus. É o fim e o começo do céu. É o fim dos sofrimentos da terra e o começo de uma vida gloriosa. Lá sofreremos transformação, o nosso corpo será transformado. O céu é algo que precisamos estar focados o tempo todo. Quando pensamos em desistir, como a missionária André costuma dizer, não adianta nadarmos para morrermos na praia. Verdade. Já pensou? Eu acho que eu citei isso ontem aqui. Já pensou você chegar no céu, perante o julgamento do Senhor, naquele grande dia, e você ouvir do Senhor, você quase conseguiu. Você tentou, mas no finalzinho você vacilou, você tropeçou. Misericórdia, eu não quero ouvir isso do Senhor, não. Você quase conseguiu. Você nadou e morreu na praia. Não, precisamos focar. Não, eu quero aquele prêmio. Eu quero o céu. Eu quero chegar ao céu. Eu quero ver o meu Senhor. Deus. Eu quero receber a minha recompensa. Eu sofri nesse mundo, eu quero receber a minha recompensa. Eu quero descansar no Senhor. Aleluia. Eu quero repousar no Senhor, eu não quero mais sofrer. Eu quero ver minhas lágrimas limpas por Ele. Tem que ter valido a pena a caminhada, né? Exatamente. Senão de nada valeu. Senão não tem por que você estar aqui. Não pega suas coisas e vai embora. Por que você está aqui? Por que você está lutando? Porque você quer um prêmio no final. Para quê? Uma medalha. De novo como um atleta. Para que você está se esforçando, treinando tanto? Por que você está ali sofrendo, deixando de comer, de se alimentar de tal jeito? Que o atleta precisa abrir mão, às vezes, de uma comida, de um alimento, porque vai afetar ele no rendimento. Ou seja, trazendo para o nosso mundo,
Você precisa abrir mão, às vezes, da festa, abrir mão do pecado, para poder se santificar, estar pronto, estar limpo, para poder chegar no alvo, no objetivo. Aleluia, Deus. O céu é real. O céu não é conto da carochinha. O céu não é algo contado para que como conto da carochinha mesmo de que é algo que não existe, mas é só para poder te confortar. Não, o céu existe, o céu é real. Aleluia. E precisamos buscar, botar o nosso alvo voltado para o céu. Amém? Essa foi a lição de hoje. Glória a Deus. O céu como objetivo. Espero poder ter passado um pouco daquilo que o Senhor me deu nessa lição. E que possamos focar nisso. Ter esse objetivo de chegarmos ao céu. Espero encontrar todos no céu. Em nome de Jesus. Nós vamos louvarmos o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém? São 10 horas. Vamos.